Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle, esse é o Meditando na Palavra e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer o vídeo 2 da série Pão da Vida, que é uma série que eu comentei com vocês aqui, que eu fiz a meditação do texto de Marcos 6 e 8 também um pouquinho. Então, gente, o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse vídeo específico? Você já viu pelo título desse vídeo que a ministração que eu quero trazer para o seu coração é sobre nós fazemos o nosso melhor com aquilo que nós temos. E para isso eu queria refletir com vocês a respeito de algo que acontece entre Senhor Jesus e os discípulos e algo que muitas vezes acontece conosco também, né? E eu vou tentar explicar mais ou menos o ensinamento que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu fazia a leitura desse capítulo específico de Marcos 6, em que fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor está lá, né, ensinando a multidão e no 35 fala assim: ao entardecer os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam, né, os discípulos para Jesus. E Jesus fala algo muito, muito forte, que é: quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. E enquanto eu fazia a leitura dessa passagem em específico, o Senhor ministrava algo no meu coração, que é enquanto os discípulos eles olhavam para a multidão em específico e para sua incapacidade, sabe, gente, muitas vezes, assim como os discípulos, muitas vezes a nossa fala para o Senhor é exatamente essa, sabe? Às vezes o Senhor ele nos direciona a fazer algo e a gente fala assim: mas Jesus, eu não tenho condição, eu não tenho recursos, eu não tenho como fazer isso que o Senhor está me pedindo, né? Eu precisaria de muito mais para mim fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer. E Jesus fala a mesma coisa para os discípulos. Ele fala para nós, ele fala: o que você tem? O que você tem para oferecer? Qual a quantidade que você tem para poder dispor para que essa multidão inteira seja alimentada? O que você tem? E aqui, nesse caso em específico, os discípulos eles chegam para Jesus e falam: nós precisaríamos de muito dinheiro para poder alimentar toda essa multidão. E, na verdade, os discípulos eles estavam olhando com um olhar natural, né? Olhando para sua própria capacidade, pensando: como é que nós vamos alimentar toda essa multidão? A gente não tem recursos o suficiente para isso. Mas enquanto eles estavam olhando de forma natural, o Senhor Jesus estava vendo de forma sobrenatural. E ele estava testando a fé desses homens e também ele queria ensinar uma lição para eles, né? E a lição que o Senhor ministrava no meu coração enquanto eu fazia a leitura específica dessa parte, em que os discípulos estão falando que eles não teriam condições, que eles precisariam de muito dinheiro para poder alimentar aquela multidão, é de que o Senhor ele não nos pede para a gente fazer nada que Ele não nos dê capacidade para fazer. E muitas vezes o Senhor quer que a gente faça as coisas e muitas vezes a gente coloca empecilhos para fazer aquilo que Ele está nos direcionando para fazer. E a gente às vezes quer fazer as coisas de uma forma muito grandiosa, a gente quer ter muitos recursos, a gente quer fazer tudo de uma forma muito mais complexa do que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E enquanto esses homens, esses discípulos, eles estavam olhando para a quantidade de dinheiro que eles iam precisar ter para alimentar as multidões, Jesus só queria que eles entregassem o que eles tinham. E o Senhor ministrava no meu coração sobre nós não buscarmos fazer as coisas somente quando nós tivermos o recurso para fazer aquilo, mas a gente fazer o nosso melhor todos os dias com aquilo que nós temos. Então, no meu caso, né, gente, por exemplo, eu com o canal aqui no YouTube, eu não tenho uma câmera profissional, eu não tenho um editor de vídeos profissional, né? Eu tenho a câmera do meu celular e os vídeos eu edito num aplicativo que tem online, que é o Clipchamp, que você pode encontrar no Google, e eu uso esses dois recursos para gravar esses vídeos. E óbvio que se eu tivesse um editor pago, eu ia ter uma edição muito mais bonita. Se eu tivesse uma câmera, provavelmente o meu vídeo ia ser muito mais bonito. Mas o Senhor não estava me pedindo para ter uma câmera perfeita ou um editor de vídeos top. Tudo que Ele me pediu é para mim fazer o que eu pudesse com aquilo que eu tinha. E eu me dispus a fazer. E da mesma forma, muitas vezes o Senhor vai colocar na nossa vida situações e pessoas, enfim, que a gente vai ter que fazer aquilo que Ele quer. Sabe, talvez o Senhor tenha ministrado no seu coração sobre você fazer algo para uma certa pessoa. E às vezes você pensa: mas eu não tenho recursos, ou eu não tenho
eu não tenho o que fazer para ajudar essa pessoa. Mas o Senhor não está pedindo para você entregar aquilo que você não tem. O Senhor está pedindo para você pegar aquilo que você tem e fazer o seu melhor com aquilo que você já tem. Então daqui a pouco você tem um talento para cozinhar, você pode preparar algum alimento, algum doce, alguma coisa para uma pessoa especial. Às vezes você tem uma voz linda e o Senhor quer usar a sua voz para tocar os corações. Às vezes você é alguém que escreve muito bem e o Senhor quer te usar nas redes sociais ou escrevendo livros. Às vezes você é uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, que as pessoas se sentem amadas quando estão perto de você, e talvez o Senhor queira que você use esse amor que você tem para tocar na vida de outras pessoas. Então os recursos, eles são infindos, e o que o Senhor ministrava no meu coração é que a gente não deve olhar para a quantidade de recursos que nós temos, mas ao invés de a gente olhar para as dificuldades ou para aquilo que a gente ainda não tem, o Senhor ministrava no meu coração para a gente fazer o nosso melhor todos os dias com aquilo que a gente já tem. Ele sabe o que a gente tem e o que a gente não tem. Ele sabe que quando nós fazemos as coisas que nós fazemos, o nosso melhor, mesmo não tendo recursos, Ele valoriza o nosso esforço. E da mesma forma, o Senhor ministrava no meu coração: verifique o que você já tem, verifique as coisas que você já tem. Sabe, essa série que eu tô gravando aqui pra vocês sobre essa multiplicação de peixes, fluiu desse lugar em que eu perguntei pro Senhor: Senhor, eu não tenho vídeos pra gravar pra esse mês. Eu não sei o que colocar naquele canal, eu não sei que meditação o Senhor quer que eu traga. E enquanto eu falava isso com o Senhor, Ele me trouxe a lembrança dessa passagem que eu tinha lido, de Marcos 6. E enquanto eu estava ali meditando nisso, o Senhor disse: você já tem a mensagem, você já tem os vídeos prontos, você só tem que se dispor a pegar essa mensagem que ministrou no teu coração e trazer para que possa ministrar na vida de outras pessoas. Então é sobre isso, gente, é sobre nós não nos basearmos naquilo que nós não temos, ou a gente não ficar se apegando, sabe, a essa questão. Como eu disse para vocês ali, os discípulos, eles estavam olhando para a multidão e pensando: nós não vamos ter dinheiro suficiente para comprar pão para essa gente. Enquanto Jesus não quer saber se a gente vai ter muito ou pouco para oferecer. O que Ele espera de nós é que, indiferentemente da quantidade de recursos ou de disposição que a gente tenha, que a gente entregue, que a gente diga para Ele: Senhor, eu vou fazer o meu melhor com o que eu tenho agora. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar mais, eu sei que o Senhor pode me usar de outras formas, eis-me aqui. Então esse é o desejo do Senhor para nós, e eu quero te encorajar com esse vídeo a você fazer o seu melhor com aquilo que você já tem, sabe? Como eu disse, daqui a pouco você tem algum talento, você tem algum recurso, você tem alguma coisa que você pode estar ofertando ao Senhor, e você pode estar entregando ao Senhor para que Ele possa usar, e que você possa verificar, você possa fazer uma meditação sobre as coisas que o Senhor já colocou na sua mão para você estar usando para abençoar, para edificar a vida de outras pessoas. Como eu disse, às vezes a gente acha que a gente não tem nada, mas quando a gente busca o Senhor, a gente pede para Ele, para que Ele nos direcione, Ele abre o nosso entendimento e a gente percebe que a gente tem muita coisa que a gente pode estar fazendo para a honra e glória dele, e esse é o desejo do coração dele. E como eu disse para você, Deus, Ele não olha para a quantidade de coisas que nós fazemos, mas para o nosso coração, para a nossa disposição em fazer. Então que você possa fazer aquilo que você tem capacidade de fazer agora com os recursos que você tem, porque todas as vezes em que nós verificamos aquilo que a gente tem disponível e a gente usa aquilo para abençoar as outras pessoas, o Senhor, Ele cuida de todo o resto. Então eu espero que esse vídeo possa te abençoar e te edificar, te encorajar para que você possa fazer o seu melhor todos os dias com os recursos que você tem. E hoje eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo dessa série.